Em 2015, eu iniciei minha graduação em Relações Internacionais. Já possuía o curso técnico de teatro pelo Palácio das Artes de Minas Gerais. E desde o princípio eu pretendia trazer para dentro do campo das relações internacionais a ferramenta do teatro. Pensar o teatro nesse cenário internacional. De que maneira nós contribuímos para o mundo e como nós podemos adentrar em vários espaços e lugares através dessa linguagem. Coincidentemente, em uma visita que eu fiz ao norte do Espírito Santo, a passeio, eu conheci a Vila de Dunas de Itaúnas e também a bióloga Flora Zauli. Chegando lá, eu conheci várias histórias do local. E a história do peixe-mero, um peixe ancestral nosso que reside no nosso litoral e possui vários segredos, várias lendas desse peixe. Eu voltei para Belo Horizonte encantada com a riqueza que aquele lugar possuía. E de alguma maneira eu tinha me afetado aquele território. Eu sentia uma conexão que não tinha dimensão de onde vinha. Então nós resolvemos montar um espetáculo de teatro infantil e realizar um trabalho de campo para a coleta dessas histórias. Nesse trabalho de campo que a gente fez em 2016, eu conheci um lado da comunidade das Barreiras. Conheci a Dona Lúcia. Ela contou a história do peixe-mero, falou como ela contribui com os biólogos locais para a preservação desse peixe, mas também ela abordou aspectos econômicos, políticos, sociais do território, que foi a primeira brecha que eu vi de que maneira que o internacional interferia naquela localidade, seja por especulação imobiliária, seja por querer deter esses recursos que são nossos. Depois dessa visita à comunidade das Barreiras, principalmente à casa de Dona Lúcia, eu voltei para Belo Horizonte, né, junto da dramaturga do espetáculo, com as histórias do Mero, mas muito mexida com a consciência que ela tinha política, econômica e até internacional do que acontecia ali naquele território. Não foi no espetáculo infantil que nós abordamos esses assuntos, mas no meio da minha graduação me deu um incômodo muito grande sobre como falar dessas verdades, né? Como falar dessas pessoas que residem no território brasileiro, não são reconhecidas pelo Estado e que acabam por cultivar a nossa terra, manter nossos saberes e preservar nossa natureza. Foi aí que surge o desejo de montar o espetáculo Luzia entre o Mangue e o Mar. Essa conexão entre a arte e as relações internacionais. Bom, para isso seria impossível caminhar sozinha. Eu tive apoio da minha professora do curso de Relações Internacionais, voltada para a área da América Latina, e nesse período eu mantive muito contato com a Flora, por amizade e também por pesquisa. Quando eu comecei a graduação, eu tinha intenção de trabalhar com a biologia marinha, e aí eu iniciei meus trabalhos então com algumas comunidades pesqueiras. E Barreiras foi, acho que a primeira comunidade que eu tive mais contato, né, que eu comecei a ouvir mais as histórias aqui do norte do Espírito Santo. Essa comunidade, ela vive em intensa relação com a pesca, né, com a cata do caranguejo, porque ali também é uma área de manguezal, e também da coleta de algumas frutas, aqui principalmente a mangaba. Então, a partir dos relatos, né, desses moradores, da forma como eles faziam o manejo ali de pesca deles, né, e eu acho que até fui abrindo os olhos, né, para outros tipos de saberes que estavam ali e que muitas vezes eu não via até dentro da universidade.
Sobre a pesquisa em si, ela vai perpassar tanto aí com esse aprender a ouvir, aprender a observar, ouvir sobre o contexto, né? Entender o contexto da região e entender os impactos da região e sempre atrelados à história. Essas comunidades, elas permanecem aqui, né? Elas permanecem vivas, elas permanecem resistentes, porque na verdade é isso, né? A história da resistência já vem para elas há muito tempo. Essa realidade da resistência, ela já é antiga, né? Não só agora, mas elas tiveram o tempo inteiro que resistir. E esses saberes dessas comunidades que até hoje, então, permanecem nesse território, é o que mantém eles vivos. No nosso senso, pobreza não nos define. Abundância, sim. Abundância é o que permeia as nossas memórias. A pobreza foi inventada e não será naturalizada. A terra fala com a gente, a água fala com a gente e não serão silenciadas, mesmo que soterradas por essa lama maldita, pesada. Estamos em movimento. Movimento que afundará essas malditas caravelas que insistem em chegar nas nossas praias. Então resolvi fazer uma imersão em campo, mas tentar conhecer mais profundo a história da ilha de Guriri, a história de São Mateus e da comunidade das Barreiras. Como eu disse, eu tinha conhecido um lado da ilha e nessa aventura, com uma bicicleta, eu conheci a ilha inteira e conheci muita gente. Uma dessas pessoas foi a querida e que eu homenageei com a personagem Ruby. E conversando com ela, ela é muito ativa, muito viva. Ela falou, você tem que ir lá nas Barreiras, na comunidade das Barreiras e conhecer o Seu Cairu. O Seu Cairu é o caranguejeiro mais velho aqui dessa ilha. Ele guarda histórias escondidas que pouca gente sabe contar. Os antigos falam que é uma alma penada que vem pra vingar quem destrói a natureza. Se você vem boitatá, você fica parado, viu? Eu rodei em muitos lugares, conheci muita gente, ouvi muitas histórias. Mas quando eu cheguei ali na casa do Seu Cairu, eu percebi que era ali que eu deveria ficar, que a minha pesquisa deveria se concentrar ali. Então, com muita humildade, eu pedi ao Seu Cairu se eu poderia ficar na casa dele. E ele falou, claro, pode vir, fique quanto tempo você quiser. Na hora que eu voltei, eu resolvi fazer a compra do mês. E me espantou muito ver, quando eu cheguei lá, que em questão de horas, a compra havia se dividido pela comunidade. Ou seja, ali todos dividem o que têm. É fraqueza viver em comunidade, dividir o que se tem, ter alteridade. É importante dizer que em 2016, antes de eu ir para as Barreiras e conhecer a ilha melhor, eu confeccionei essa máscara de Luzia. Voltando da casa de Dona Lúcia, fiquei muito me perguntando sobre as nossas memórias, sobre as nossas histórias que foram escondidas, que estão esquecidas. E me veio a imagem de Luzia primata, encontrada aqui em Lagoa Santa, em Minas Gerais. E estudando muito sobre Luzia primata, eu encontrei um elo ancestral entre eu e a comunidade. E foi um momento muito importante que eu vi que existia uma conexão, existia uma justificativa para eu me adentrar naquele local. Algo que me conectava àquela comunidade. Visto que a comunidade das Barreiras, ali passa o rio Cricaré, que é parente do nosso Rio Doce, que recentemente sofreu um grave acidente pela Samarco, um crime, né? Mataram o nosso rio. E esse rio, há muito tempo atrás, ele era um lugar onde passavam os nossos ancestrais. Foi quando eu me conectei com Luzia. Eu não sei se ela passou por ali, pelo rio Cricaré, mas eu senti que ali era uma porta de chegada dos nossos familiares, dos nossos antepassados. E me pedi permissão para entrar naquele lugar
e buscar essas histórias. Memórias não ditas, enterradas não faladas. Luzes vêm. Então, quando eu entrei dentro da comunidade das Barreiras, basicamente na casa de uma das filhas do seu Cairu, eu fui aos pouquinhos escutando, vivendo com eles no cotidiano, escutando as histórias e percebendo que existem vários laços que conectam o nosso passado. Apesar de ser uma região que enfrenta um duro descaso do Estado, seja por falta de saneamento básico, seja por falta de transporte, que tem ônibus uma vez no dia e olhe lá, seja por falta de educação, por falta de escola, seja por falta de tantas coisas, por falta. Apesar disso tudo, lá é um lugar que abriga muita gente e que as pessoas sobrevivem daquele habitat, daquele meio ambiente. Sobrevivem da água, da cata de caranguejo, da cata de frutas, cata de ostras. Ou seja, existe uma vida ali abundante, por mais que eles enfrentam todos esses descasos. Não desista. Sempre exista. Porque essa é a cultura do Brasil. Nesse meio tempo, houve várias idas e vindas minha para a comunidade das Barreiras, ficando na casa da Jacinha, né, a filha do seu Cairu, e também tive um contato muito grande com o Lume Teatro, através da metodologia de mímese corpórea, que eu já havia aplicado no grupo Mambembe da UFOP, esse método, e eu estava estudando mais a fundo de que maneira esse método poderia me ajudar para captações de informações ou para trazer para dentro da academia outras linguagens e lugares de fala. Eu falo do lugar de fala, que é o lugar que eu ocupo dentro da cena, dentro do teatro. O lugar que eu consigo expressar coisas que a escrita não diz, que uma apresentação de PowerPoint não diz, e que a nossa linguagem teatral pode contribuir e muito para a ciência. Então, estudando mais a fundo e tendo assessoria da Raquel Scott Risson, para minha defesa de TCC, eu utilizei a metodologia de mímesis corpórea, onde eu tive que provar a importância do teatro. Para isso, eu participei de simpósios de universidades como a Unicamp, apresentando performances, fazendo apresentação de projetos de pesquisa. Através desse material, eu consegui provar, no meu trabalho de conclusão de curso, como que o teatro poderia contribuir para o campo das relações internacionais e como a gente podia subverter essa lógica ocidental de produção do saber. Para ensinar ao homem branco a reverência pela terra sagrada. A partir de então, formada, eu iniciei um novo passo, o passo para a construção do espetáculo Luzia entre o Mangue e o Mar. E nesse espetáculo estava incluído, tinha todo esse processo de pesquisa, esse trabalho extremamente acadêmico, de leitura, de questionamento da academia. Qual que é o lugar da academia dentro da nossa sociedade? Esse lugar da antropofagia do conhecimento. E também, dentro do espetáculo, tem toda essa vida que eu encontrei ali na comunidade das Barreiras. Todo esse apoio de pesquisadores como a Flora, como a equipe que entrou depois levando o seu trabalho, o Cícero Miranda, o Marcelo do Vale, o Richard Zaire, todos os outros artistas que entraram para construir esse espetáculo, para levantar juntos. Então, tudo isso ficou muito forte, latente, com o resultado final do espetáculo.